Eu estou aqui com o senhor Carlos Bessa, hoje representante e dono do site Setor Moveleiro. Eu sou o Carlos Bessa, eu atuo no setor moveleiro há 27 anos. Nesse período eu adquiri uma presença e uma experiência internacional. Eu conheço todas as principais feiras no mundo, os principais mercados moveleiros no mundo e com os quais eu tenho relacionamento, inclusive. Isso possibilita um diferencial competitivo muito grande, que é a agilidade da informação. Ao mesmo tempo em que eu estou sintonizado com o mercado nacional, eu tenho informações do mercado global e isso faz uma diferença muito grande na análise da informação e no tratamento da informação. Eu tenho uma plataforma de conteúdo, setormoveleiro.com.br. Também presto serviço para a Bimóvel na condição de assessor comercial e também presto serviço para o Movelpar na condição de gestor da feira Movelpar 2021. Carlos, a gente viu uma mudança grande no nosso cotidiano e principalmente nos setores empresariais, setores comerciais, enfim, de 2019 para 2020, com o início da pandemia por volta de março. Queria que você falasse um pouquinho o que você notou de diferença de 2019 e 2020, para que a gente possa entender o que a gente espera em 2021. Muito importante fazer essa conexão com 2019 para a gente entender 2021. Nós terminamos o ano em 2019 já com um início de reação do mercado. E essa reação ela é motivada tanto por demanda reprimida, como até mesmo pela própria conscientização da população da necessidade de se investir no bem morar, no habitat. Quando nós começamos 2020, já num pique muito bom, veio a pandemia e a pandemia ela deu um curto-circuito no comportamento das indústrias, do varejo. E naquele momento houve um impacto muito grande causado por isso, que freou totalmente o setor moveleiro. O setor moveleiro, nos meses de março e abril, ele parou, pisou no freio, suspendeu pedidos da cadeia de fornecimento, deu férias coletivas, muitas demissões. Estava havendo ali uma acomodação, uma reacomodação do setor. A partir de maio, ele começou a reagir e nessa reação, já em junho, já existiam empresas batendo recorde de produção, de faturamento e já de rentabilidade. A hora que aconteceu ali por julho, agosto, isso aí já tornou o que era uma exceção, passou a ser uma regra dentro do setor. E nós vamos conseguir terminar o ano, apesar da parada total que houve em março e em abril, em números muito próximos de 2019, o que é um grande feito, né? O que a gente tem aí nessa virada de ano de 2019 para 2020 é uma desconexão entre o processo produtivo, a cadeia de fornecimento e o abastecimento do varejo. Houve uma ruptura dessa ordem lógica que a gente que tem um pouco mais de idade já viveu outros tempos. Lá atrás acontecia muito isso quando havia aumento de demanda exponencial. A gente se lembra, por exemplo, do plano cruzado, né? E quando havia excesso de demanda e excesso de procura e não havia oferta de produtos, havia um descompasso e naquela época também se materializava e se traduzia na inflação. Todos esses fatores vieram presentes agora, na virada do ano de 2020 para 2021. Você falando agora a respeito desse crescimento em junho, eu penso o seguinte, a gente teve também, por parte do governo, a ajuda de R$600 para as pessoas. Isso pode ter influenciado bastante na volta do mercado. Pelo menos eu acredito nisso. Você acredita que, algum momento, eu acredito que em algum momento o governo vai ter que restituir esse valor, ele vai ter que pegar isso de volta, de alguma forma. Essa forma que a gente conhece é a forma de impostos. Você acha que se acontecer isso, esse setor ele pode ter uma bolha, está acontecendo uma bolha? Isso pode ser chamado de bolha? A gente vai passar por um momento difícil na hora que esses compradores finais que hoje estão com esse dinheiro deixarem de estar comprando, deixarem de ter esse dinheiro e começar a pagar em outras coisas? Você acha que o setor moveleiro, em geral, ele vai sofrer com isso? Tem algum impacto? Esse momento que nós estamos vivendo, ele é peculiar, porque depois que a coisa aconteceu, fica mais fácil avaliar, analisar, do que antes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, hoje a gente entende claramente que esse aumento de demanda que o setor moveleiro teve foi causado por alguns fatores, entre eles o auxílio emergencial. O número do auxílio emergencial, ele significou alguma coisa em torno de 10% do PIB. É muita coisa, principalmente por uma faixa da população
que sempre tem um pouco mais de restrição de possibilidade de consumo, né? Onde o dinheiro é mais curto, o orçamento é mais administrado, mais apertado. Isso, com certeza, foi um fator preponderante e determinante. A baixa das taxas de juros também foi um fator de estímulo ao consumo, ao desenvolvimento. E o lockdown, querendo ou não querendo, ele levou as pessoas para dentro de casa e aquela velha discussão interna das residências, né? Não aguento mais esse sofá, não aguento mais essa cozinha, não aguento mais esse dormitório. Não dava para falar disso depois no dia seguinte, porque você estava ali em tempo real, lidando e administrando com aquilo, né? Isso também, com certeza, estimulou que a demanda de móveis, e não foi só móveis, né? Todos os artigos relacionados ao lar, à habitação, tiveram um acréscimo nesse período, em detrimento de outros que, por exemplo, serviços, turismo, mergulhou no precipício e até agora não recuperou e nada indica que vai se recuperar. E isso indica, de fato, que nós temos uma bolha. Você veja que nós temos dados da AD, aqui de Arapongas, inclusive, é uma startup do Laércio Comar, que mede e avalia o desempenho da indústria junto ao varejo. E só da segunda semana de janeiro para a terceira semana de janeiro, nós tivemos uma queda de pedido em carteira da ordem assim de mais ou menos 56 dias para 28 dias. O que isso indica? Que a ponta já não está comprando como vinha comprando e que o varejo, por sua vez, também está administrando o seu estoque para quem tem estoque ou mesmo o just-in-time para quem trabalha com just-in-time. Na minha visão, eu sou um pouco mais cético do que a classe moveleira. Eu tenho uma pesquisa feita no grupo de WhatsApp do setor moveleiro, que é composto por indústrias, fornecedores e varejo. São os decisores que fazem parte dali. Essa pesquisa, na avaliação deles, indicava que o mercado se normalizaria lá para maio, junho em diante ou segundo semestre. E desde a virada do ano, dezembro, a minha experiência, e isso é empírico, né? Não é científico, é de que a gente não passaria março sem que houvesse uma reacomodação de fato do comportamento de compra e, por consequência, uma interferência, uma influência na cadeia moveleira como um todo, né? No setor moveleiro, que envolve exatamente o fornecedor, a indústria e o varejo. Agora você me falando, e eu percebo que teve muitas indústrias, pelo que a gente presta consultoria, que fizeram investimentos muito grandes, principalmente maquinário, pessoal. Teve e-commerces aqui, inclusive em Arapongas, que passou de uma equipe de 20 pessoas, contando com logística, contando com carregamento, para 70 pessoas. Um crescimento em 2 meses, encontrou pessoa, não sei aonde encontrou tanta gente assim, mas foi um crescimento exponencial, né? Foi muito grande. Se você me fala que até junho, por exemplo, é um mês que vai se normalizar, você acredita que pode ter algum problema quanto a isso? Porque a maioria das empresas teve investimentos para dar conta dessa demanda. Na verdade, eu entendo que até março o mercado se estabiliza, né? De junho em diante é a opinião dos gestores das empresas, dos decisores. Eu tô menos otimista do que eles, né? Olha só, foi bom que você tocou no assunto de e-commerce. O e-commerce ele já vinha em crescimento antes da pandemia. O que a pandemia proporcionou foi que o e-commerce se consolidou como uma fonte segura de compra também de imóveis. Até então, existia uma certa dúvida, uma certa insegurança sobre como que eu vou comprar um sofá que eu não consigo pôr a mão no tecido para sentir se eu gosto do toque ou não. Como é que eu vou comprar um colchão se eu não vou sentar nele para ver como que ele afunda, qual que é a resiliência dele, etc, etc. Com o efeito da pandemia, passou em muitos casos nos grandes centros urbanos, com o varejo fechado, passou a não ter muita opção. Você passou a comprar pelo e-commerce. E isso consolidou ainda mais aquela tendência que já vinha acontecendo. Aí o que aconteceu? As pessoas passaram a perceber que dá para comprar sim móveis pela internet e a tendência é que esse crescimento ele seja mantido e sustentado em detrimento das lojas físicas. Muito embora existam casos isolados de uma grande rede de varejo, por exemplo, que não atua em e-commerce e que teve crescimento nesse período. Mas quando a gente analisa os números em geral, por exemplo, Black Friday. A Black Friday, na sexta-feira, que é o dia mágico da venda, ela registrou uma diminuição do volume de venda
em relação ao ano anterior, principalmente nas lojas físicas. Quem ainda segurou a estatística foi o e-commerce. O e-commerce teve crescimento real comparado com sexta-feira do ano anterior. Mas as lojas físicas caíram tanto que não sustentaram. O volume de venda na sexta-feira foi menor do que a Black Friday do ano passado. Isso indica o fôlego que o e-commerce tem. Ao mesmo tempo, existem indicações e sinalizações, o que pode parecer contraditório, de e-commerces consagrados. Aí tem uma rede forte aqui do Paraná de e-commerce, que é uma startup, que é o primeiro unicórnio brasileiro, inclusive, que também está investindo em pontos físicos. E isso que é legal, porque aí você vê assim uma definição de uma outra grande rede. Ele tem uma definição que eu acho legal, que define o modelo de negócio dele e que dá uma ideia para a gente para onde a coisa está indo. Nós estaremos aonde o cliente estiver. Se o cliente quiser comprar no ponto físico, eu estarei no físico. Se ele quiser comprar na internet, eu estarei na internet. Se ele quiser comprar pelo WhatsApp, eu estarei no WhatsApp. Isso mostra que, na verdade, essa grande transformação que nós estamos vivendo é a vitória, a revolução do consumidor. É o consumidor que está vencendo e está ganhando com tudo isso, porque ele passou a ser o centro, de fato, de tudo isso, né? Que até então não necessariamente era assim. Tá, na pandemia, a gente teve, como você falou, forçou o consumidor a estar adquirindo produtos online. Após acabar a pandemia, ainda falando, levando em consideração essa possível bolha inflacionária do nosso real e levando em conta o novo consumidor, que está consumindo, que já aprendeu a fazer compra ali online, como que você acha que vai se comportar essa pessoa? Você acha que vai continuar ou que vai estagnar isso? Na minha avaliação, essa mudança de comportamento do consumidor com relação ao habitat, ela não retorna, não recua mais. Ele passou a olhar assim a moradia de uma maneira diferente. O que vai alterar vai ser o fato dele já ter comprado o que precisava no primeiro momento e a própria questão do orçamento. Passa por uma readequação. A gente não pode perder de vista, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente é estrategista de mercado, a gente também é consumidor. Vamos observar que o consumo de supermercado, ele apresentou uma inflação aí seguramente de 30%, 40%. E da onde que saiu isso? Se não houve aumento de renda, né? Não houve nenhum milagre que justificasse o orçamento aumentar e significativamente para acomodar tudo isso. Nós estamos vivendo uma fase de readequação. E essa fase de readequação, ela dita, sim, um novo comportamento, até porque todas essas coisas que ficaram represadas de consumo durante a pandemia, tendência é que agora elas gradativamente também voltem a ocupar seu espaço. Eu estou falando de viagens, eu estou falando de restaurante, eu estou falando da própria compra de veículos, né? Que no primeiro momento as pessoas ficaram tolhidas da capacidade de ir e vir, e isso foi um freio no consumo de automóveis. Depois as próprias empresas do ramo se reinventaram também nisso, a ponto de hoje você comprar um carro totalmente online. E você agenda o test drive online. A pessoa vai te levar o carro na tua casa para você fazer o test drive e aí você pode confirmar tudo online. Tudo isso está voltando para o jogo, está voltando para o consumo. E como o dinheiro não dá para tudo, a tendência é uma ressaca inicial nos móveis, mas resumindo, eu entendo que não tem volta. Quem passou a valorizar a casa não volta mais. Mais uma vez, antes da gente ser censurado, né? Qual seria essa dica para o setor moveleiro no geral? Tanto lojista, quanto e-commerce, quanto também as fábricas. Qual seria uma dica para esse 2021? A dica que eu tenho para dar é muito do que a gente tem batido ali na plataforma de conteúdo do setor moveleiro. O que a gente sempre acentua é que não quer dizer que o que tenha sido feito até agora esteja errado. Essas empresas, via de regra, são empresas muito bem-sucedidas, que geraram riqueza, geraram muitos empregos e tem uma história muito bonita de participação e construção da economia do Brasil e do próprio setor. O que a gente bate na tecla, para você não deixar de prestar atenção, é que aquilo que deu certo até agora não quer dizer que necessariamente vai continuar dando certo. Você precisa estar muito atento às transformações dessa nova ordem econômica em que nós estamos numa fase de transição. E se você conseguir estar sintonizado com o que está acontecendo, as suas chances de continuar se dando bem são muito grandes. Aqueles que insistirem no velho modelo, as dificuldades serão maiores e as chances de ter bom resultado
serão muito pequenas. Quem tiver de olho no cliente, focado no cliente, ele não precisa se preocupar. O que a gente observa é que existem muitas empresas ainda no setor moveleiro que não estão com esse foco, estão com foco ainda no velho modelo. E esse velho modelo não existe mais. Então essa é a dica, né? Nós estamos vivendo um período de transformação. Quem não se transformar vai ter muito mais dificuldade para se manter vivo e participante desse novo modelo que está sendo construído. Bom, falei com o Carlos Bessa. Se você quiser saber um pouquinho mais, se você gostou da apresentação, gostou das ideias que têm sido passadas aqui, você quer ter um pouquinho mais de informação, pode acessar o site, né, Carlos? www.setormoveleiro.com.br. Estamos de site novo, portal novo, acessa lá.